Nós temos hoje o prazer de receber em nossa bancada o deputado federal pelo PSDB, senhor Eduardo Cury. Eduardo, prazer recebê-lo aqui em nossa bancada e também com o jornalista Elcio Costa, com muitas coisas para conversar, mas começando aí pela Previdência, não é, Elcio? Previdência é a pauta obrigatória hoje de todas as entrevistas, né? Teve a votação a primeira votação foi aprovado. Esse resultado da votação, votos a favor, votos contrários, foi o que você esperava? Quais são as próximas etapas? Olha, bom dia, Glauco, bom dia, Elcio. Um prazer estar com vocês aqui, os nossos internautas. A votação acabou sendo maior do que o previsto por todos, né? Todo aquele grupo pró-reforma, mesmo o governo, imaginava ser aprovado, mas o número de votos foi bastante grande. O número mínimo era 308 votos e o texto principal foi aprovado com 379, ou seja, quase 70 votos a mais do que o mínimo necessário. Porque houve um grande apoio da população, os formadores de opinião, os veículos de comunicação, todos fizeram grandes debates em relação a isso e o resultado foi extremamente positivo. Depois, na votação dos destaques, que são emendas modificativas que podem alterar o texto, que é necessário ser votado, senão você não completa o processo de votação, o governo perdeu um pouco a mão, houve uma certa desorganização no dia seguinte, e acabaram dando um susto no governo, na proposta da reforma. Mas, corretamente, o governo mais o presidente da Câmara resolveram suspender a votação, remarcar para votar o segundo turno, para evitar qualquer tipo de surpresa, evitar que qualquer ganho que tenha tido na proposta original possa ser perdido. Que obstáculos existem na proposta original que precisa ter uma atenção nessa segunda votação? Olha, no primeiro turno, você tem, para aprovar a reforma da Previdência, tem que ter 4 votações, 2 na Câmara, 2 no Senado. Foi a primeira na Câmara. No primeiro turno da votação da Câmara, você pode fazer 3 tipos de modificação, 3 tipos de alterações. Chama modificativa, ou seja, você muda alguma coisa no texto. Exemplo, está lá 65 anos, você muda para 62. O outro tipo de modificação chama-se aditiva, você acrescenta um capítulo novo, acrescenta uma coisa que não está. E uma terceira chama supressiva, você retira alguma coisa que está no texto, ou um capítulo, ou uma parte do texto. Isso no primeiro turno. No segundo turno, você só pode fazer um tipo de modificação, chama supressiva. Você retira alguma coisa. Então, agora, no segundo turno, é mais difícil de ser aprovada uma modificação, porque só você tem que retirar um capítulo inteiro. Por outro lado, se passar alguma modificação desse tipo, ela é muito poderosa. É mais difícil também ser tirada posteriormente, ser modificada. Porque você tem que tirar um capítulo inteiro, você não pode tirar parte do problema. Então você não pode tirar uma linha, você tem que tirar um capítulo inteiro e ele é muito impactante. Você pode ter um impacto de 100, 200 ou 300 bi se aprovar uma coisa desse tipo. Então é mais difícil de aprovar, mas se aprovar o impacto é negativo, bastante negativo e bastante grande. Então o governo resolveu organizar a tropa de novo, contar os votos e fazer essa votação no dia 6 de agosto. Que passou em primeira votação, é o projeto que você acha que ele é eficaz? É, bastante eficaz. 100%, o que precisa ser? Olha, a atenção precisa ter, por exemplo, na próxima votação ou mesmo no Senado? Olha, a esquerda, a oposição vai tentar ainda insistir em alguns destaques que eles colocaram no primeiro turno, retirar algumas categorias da reforma, né? A esquerda, na verdade, foi bastante responsável. Em vez de melhorar alguma coisa, eles queriam, na verdade, distorcer toda a reforma. Então, eu acredito que eles virão com os mesmos destaques, mas eu vejo com pouca chance de aprovação. Na primeira votação, a bancada de esquerda, PT, PSOL, a bancada sofreu uma grande derrota. Foi uma vitória do governo, ela cresceu, inclusive, dentro no número de votos, quase 70 votos, como você falou. Agora, isso se deve ao governo, a uma boa articulação do governo na casa, ou o destaque desse processo todo, por exemplo, foi o Rodrigo Maia, que foi o presidente da casa, que conduziu o processo internamente? Olha, na verdade, a reforma chegou num tal ponto de necessidade para a sociedade que houve, na minha opinião, muita gente ajudou. Sem dúvida alguma, o Rodrigo Maia, que foi o comandante da aprovação da reforma, foi fundamental. Agora, o governo também teve seu papel, ou seja, o Paulo Guedes, de vender a reforma. O Bolsonaro, na verdade, ele ficou um pouco mais ausente, né? Ele até atrapalhou em vários momentos, né? Quando ele mandou a reforma, ele mesmo foi o primeiro a dizer para dar o sinal verde para dilapidar a própria reforma que a parte econômica do seu próprio governo estava mandando. Mas é importante, o Paulo Guedes teve participação importante, a equipe do Paulo Guedes, comandada pelo Rogério Marinho. Agora, o Rodrigo Maia foi fundamental, porque ele que comandou
se ele não tivesse comandado, não tivesse assumido a reforma, ela não teria sido aprovada. Então, ganha, é uma coisa interessante. O Rodrigo Maia ganhou com a reforma, ou seja, ele se mostrou uma pessoa que é fundamental para esse processo. Agora, o governo também ganhou, porque os efeitos da reforma, positivos dela, que é a retomada do crescimento econômico, depois das outras reformas que aqui virão, que assim virão, o governo vai ser o grande beneficiário. Então, em que pese o Bolsonaro não ter se esforçado muito, mas a iniciativa foi do governo. Ele não atrapalhou tanto, então, assim? Ele atrapalhou depois de mandar a reforma, ele atrapalhou, porque ele deu sinal verde para tirar a rural da reforma, e foi um equívoco, porque você criou uma disparidade entre o pobre do campo e o pobre da cidade. Ele, na verdade, foi o primeiro a incentivar demais que você mantivesse alguns privilégios na reforma. Isso tira a argumentação da sua própria base. Ou seja, se o presidente fala que pode tirar, por que não vai tirar? Né? Então, por inexperiência dele, até por pouco afeito o tema, ele acabou atrapalhando um pouco. Mas não é um ponto de prejudicar a reforma como um todo. Ele podia ter ajudado mais, mas ele não prejudicou a ponto de impedir a reforma, tanto é que ela foi aprovada. A questão dos estados e municípios. Como que fica essa questão dos estados e municípios, as previdências, por exemplo, com a Previdência Municipal de São José? Como é que ela, em que meio ela vai ser encaixada? O que isso vai interferir, por exemplo, no servidor municipal de São José ao longo do tempo? Nesse momento nada, porque não foi aprovado a inclusão de estados e municípios, né? Mas eu acredito que isso vai acontecer no médio prazo. Mas isso é uma etapa posterior. Uma etapa posterior, porque você tem previdências de estados que estão absolutamente quebradas, o Rio Grande do Norte não está nem pagando mais, e o governo federal, o governo federal tem uma ferramenta ainda, é absurdo, mas ele pode emitir dívida. Então, ele não tem dinheiro para pagar, ele se endivida mais, compromete o futuro da nação e vai fazendo isso. Aliás, nós aprovamos agora, por unanimidade, uma coisa triste, mas tivemos que aprovar, autorizou o governo a tomar emprestado mais 250 bi para poder pagar a aposentadoria, né? Ou seja, fora do limite da regra que existia. Os estados não podem fazer isso, então tem estado que vai chegar no final do ano quebrado. Então, estados e municípios vão ter que entrar na reforma. Todas as previdências têm desequilíbrio, todas. Sim. A de São José, por exemplo, em que pese a ser muito melhor que a média do Brasil, foi uma das primeiras do Brasil, inclusive na época que eu fui prefeito, ela tem problemas também porque todo mundo vai viver mais e é impossível sustentar esse sistema sem uma alteração. Então, é necessário fazer essa reforma. O Senado deve aprovar agora a inclusão de estados e municípios, isso vai voltar para a Câmara, ele vai sancionar provavelmente a reforma da Previdência, ela vai estar valendo, e vai fazer uma PEC paralela para estados e municípios, ela retorna para a Câmara e vamos ver se os governadores de oposição que sabotaram, que falavam que era a favor, mas na verdade mandaram seus deputados votar contra, vai depender que eles se empenhem agora para a inclusão de estados e municípios, para salvar os seus próprios estados. Eu peço só um segundo para sinalizar a participação aqui de um internauta, o Hamilton Nery. Hamilton, você havia feito a pergunta com relação à percepção do deputado, então não houve tempo para eu fazer a pergunta, ele já respondeu, mas só registrar a sua participação. Muito obrigado aqui pela sua pergunta ao deputado. Nelson, obrigado. Obrigado, Hamilton. Eu ia perguntar, eu ia lembrar exatamente como você foi prefeito, você mexeu, né? Você teve uma alteração na questão do Instituto de Previdência, foi uma alteração que até teve uma dificuldade política, a oposição também na época fez uma série de questionamentos, mas foi aprovado e você mexeu, você deixou o Instituto mais ágil, mais saneado, vamos dizer assim. Agora, como essa mudança que está sendo feita em Brasília vai impactar, por exemplo, vai ter que ser enquadrada nessas novas regras, muda o limite da aposentadoria? Não, o que foi aprovado não altera nada, porque não cabe para estados e municípios. Se estados e municípios entrarem... de alguma forma isso aí vai chegar, a onda chega aqui de alguma forma. Sim, aí todas as regras que foram aprovadas em Brasília valeriam para estados e municípios. Na minha época, hoje eu fico olhando, eu falo, nossa, foi muito pouco que eu fiz na reforma do Instituto. Nós tínhamos, na verdade, calculatório, você tem que corrigir ele periodicamente. Na época, a situação financeira era tão positiva que eu nem joguei esse custo ao servidor. A própria prefeitura assumiu, ou seja, aumentou a alíquota de contribuição do servidor e eu dei um aumento proporcional para que o servidor não tivesse sacrifício. Na época era possível, hoje é absolutamente impossível fazer isso. A alíquota da prefeitura hoje está muito alta, está em 26%.
É impossível um poder público contribuir com 26%, com essa medida. Faltando dinheiro para a saúde, para a educação. Então, eu peguei um momento que era outra realidade. Se eu soubesse que o Brasil que estava a vir por vir, que a situação econômica ia deteriorar, eu teria que ter feito uma outra reforma lá atrás. É que a realidade, como eu digo, era outra. Né? A gente não imaginava que o PT ia fazer o que fez com o país. É um momento, cada um joga com um momento. Mas se eu tivesse bola de cristal, eu teria sido mais rigoroso na minha reforma na década em 2008, 2009, se eu não me engano. Sim, né? foi a primeira década do Mas você tem uma ideia, a situação XXI. era tão favorável que eu fiz a reforma e na parte de aumento de contribuição do servidor eu dei aumento proporcional para que ele nem pudesse ser penalizado. Mas hoje seria impossível, hoje tem que ser muito mais rigoroso. O Felício fez uma reforma recentemente e insuficiente. Haverão necessidade de novas reformas, querem que sejam incluídos estados e municípios, quer não, porque é um motivo bastante simples. Todo mundo está vivendo mais. Se nós vamos ver mais, nós vamos ter que trabalhar um pouco mais, contribuir um pouco mais para poder usufruir da aposentadoria. Você falou de outras reformas necessárias. Teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, agora surge no horizonte a reforma tributária. Como é que isso impacta? Qual a necessidade disso? O Brasil precisa ser reformado em todo o seu escopo, pelo jeito? Eu sou um reformista, ou seja, optei em ter essa missão para representar a nossa região em Brasília para fazer reformas. Então, a previdenciária é urgente, está acontecendo. Eu acho, agora, a que vai fazer o Brasil voltar a crescer, na minha opinião, é a tributária. O Brasil tem uma carga tributária muito alta, nós temos cobra 34%, 35% de impostos, onde países, nossa renda per capita, com o nosso nível educacional, não se desenvolveram com mais de 20%, 20%, 21%, o Brasil cobra muito imposto. Nós temos renda PIB per capita, nós temos uma carga tributária de países ricos. Então, o que acaba acontecendo? Uma distribuição de renda de país pobre. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo? Você, para manter uma carga tão alta como essa que nós temos, só tem um jeito. É através de imposto sobre consumo, que é um péssimo imposto, porque ele pega os mais pobres. Então, o que acaba acontecendo? A gente só tem essa carga porque a gente tira do bolso do pobre de um jeito, do bolso do pobre esquerdo do pobre, e depois devolve o bolso direito dele através de programas. É um absurdo isso. Porque você não consegue ter 34%, 35% de carga tributária na renda. Porque não tem renda, porque o Brasil é pobre. Então, o que você faz? Você põe sobre consumo, as pessoas não percebem e pagam uma carga muito alta. Exemplo, as pessoas que estão nos assistindo aqui, energia elétrica, 40% provavelmente do que você paga de conta de luz é imposto. Um celular, um pré-pago, R$20, cada R$20 de crédito que você compra na banca de jornal para botar no seu celular, R$10 é imposto. Os exemplos são gritantes. Eu pego um carro, é mais de 50%, 55%, uma geladeira chega a 40%. Combustível, 35%, 40%. O combustível que o Glauco falou, que a gente comemorou, 4 centavos, então, 40% do combustível. Então, a gente tem muito imposto sobre consumo porque foi um jeito malandro que criaram, depois da Constituição de 88, falaram assim, olha, o Brasil não tem renda, vamos tirar de um bolso e botar no outro. Então é pobre que paga imposto sobre consumo. A reforma tributária precisava mexer com isso. Então, mas qual é para onde ela sinaliza, por exemplo? O que mexe, o que é possível fazer, o que seria ideal, por exemplo, em termos de carga tributária? O Brasil sobre a renda... E que você acha fácil aprovar? Porque, na realidade, esse dinheiro está indo sustentar uma série de questões, inclusive a máquina do Estado. Olha, é a reforma mais difícil de fazer, inclusive mais difícil que a previdenciária. Por quê? Porque ela mexe no equilíbrio federativo entre estados e municípios. Eu vou explicar qual que é o ponto da dificuldade. Primeiro que uma reforma tem que passar pela... eu fiz um discurso, aliás, de ontem na Câmara, e eu fui aplaudido até por um deputado do PT. Ele veio falar comigo porque eu falei da barbaridade que são os impostos sobre consumo. Gente, impostos sobre consumo são o quê? ICMS, IPI, PIS, COFINS, todos aqueles que encarecem os nossos produtos, que faz com que os pobres paguem muito imposto, a sociedade paga muito imposto sobre consumo, e mais injusto com os pobres. Então, a proposta da reforma, um dos eixos dela é condensar, somar todos os impostos sobre consumo no único imposto. Então, você tem duas propostas, uma que o Paulo Guedes vai mandar, que ele está excluindo desses impostos o ICMS e o ISS, não que ele não concorde, é que ele acha que é difícil aprovar. E você tem uma outra que já está na Câmara, uma base do economista Bernardo Api, que inclui ICMS estadual e o ISS municipal. Todos eles no único imposto chamado IBS. Então, uma grande simplificação para facilitar a vida de quem trabalha e de quem empreende. Nesse primeiro momento, não há uma redução da carga tributária, simplesmente uma junção desses impostos para facilitar a vida. E por que não há uma diminuição? Infelizmente, porque você não tem como substituir essa arrecadação
porque tudo que nós arrecadamos hoje, um pouco mais, porque que o Brasil tem déficit, é usado para manter a máquina pública. Mas só isso já simplificaria todo o sistema. Então, Um minuto só. Toda vez que fala de unificação de imposto no Brasil, o cabelo do brasileiro arrepia, né? Porque nós temos o caso do imposto único, que seria o imposto do cheque, a CPMF, que virou, na realidade, mais um imposto e um bode no meio da sala, né? Virou tema de debate eleitoral, na presidencial, etc. Toda vez que fala em unificar imposto, né, o brasileiro dá um susto. Fala assim, nossa, mais um. E tem que ficar atento mesmo, porque o Estado brasileiro, toda vez que ele faz uma modificação, ele procura ir lá e pegar mais um pedacinho Exato, da renda das pessoas. Esse é o perigo. No caso desse imposto, não, porque ele está substituindo todos, né, em troca de um só. Mas o governo está mandando uma proposta de uma segunda modificação, que é realmente a criação do imposto financeiro, né, que não é imposto único, mas é a antiga CPMF, para substituir a contribuição patronal da Previdência. Qual o objetivo do governo? O objetivo até nobre, é para baratear a contratação, porque hoje 20% do emprego é contribuição patronal, ou seja, é muito caro, e isso impede o aumento da empregabilidade. Então o governo quer fazer, a questão é que ele está querendo substituir pela criação do imposto financeiro, não único, um imposto novo, né? Isso é bastante polêmico, por quê? Funciona? Vamos lá, ele precisa ser muito debatido. Existe ele como imposto único é um negócio bastante interessante. Se você subir todos os impostos para o imposto financeiro, é uma coisa que vale a pena a gente fazer um debate sobre isso. Como o governo está querendo fazer, mantém todos os impostos e cria mais um, substituindo a contribuição patronal. Qual o problema desse imposto financeiro? O imposto financeiro ele é acumulativo, né? E ele recai sobre qualquer movimentação financeira. Então, ele não é um imposto que recai somente quando você tem ganho, um acréscimo de produtividade ou um ganho de capital. Ele recai sobre uma transição. Então, por exemplo, se você depositar um dinheiro para o teu filho, terá imposto sobre isso. E não houve ganho nenhum, né? A hora que o seu filho devolve, você manda o dinheiro para o seu filho de manhã. No outro dia, fala, filho, me devolve amanhã que o papai vai precisar. Quando ele devolver, vai pagar de novo. Ou seja, isso pode causar em cascata uma grande carga, um grande aumento, uma grande perda de renda das pessoas. Um exemplo. Isso parece um imposto meio 171, né? Eu tenho uma certa, embora eu defenda um imposto uma simplificação, mas esse imposto é perigoso, porque uma cadeia produtiva, por exemplo, você vai lá, desde retirar o minério até a produção do carro. Quantas etapas você tem? Você tem centenas de etapas. Cumulativamente. Em cada etapa vai ter esse imposto, por menor que ele seja. Então ele pode se tornar muito grande no final. E mais do que isso, você pode distorcer cadeias produtivas. As pessoas podem tomar a decisão e falar assim, opa, não vou contratar mais nada, eu vou fazer tudo dentro de casa para evitar o imposto. E isso pode ser ineficiente, porque você pode ter um cara que forneça um produto mais barato do que você faz, porque ele tem a tecnologia e você não tem. E você vai inventar de fazer em casa para evitar o imposto. Então, ele pode causar uma distorção na cadeia produtiva. O governo não enviou esse projeto ainda dessa parte, mas causa preocupação. Por exemplo, mercado de capitais acaba, ou seja, ninguém vai mais poder lançar ações em bolsa, porque o mercado de bolsa, você faz 20 operações por dia. Cada operação que você fizer, você paga imposto por ela. Vai pagar por ela. Imposto em cada uma. Ou seja, uma operação dessa, às vezes você ganha 1% no dia, 2%. Se você pagar 1% de imposto, a operação já foi deficitária. Você imagina fazer 10 vezes, você pagou 10% de imposto durante o dia e vai ganhar 1%. Então, vai acabar. Então, precisa. Esse imposto, ele não pode ser cumulativo, e ele é cumulativo, né? Na origem do projeto. Então, nós temos que ver como é que o governo vai mandar essa parte. E tem uma terceira parte também da reforma tributária, que o governo já anunciou, que me parece positivo. Nós temos que ver as alíquotas, que ele vai reduzir o imposto de renda de pessoa jurídica para se adequar à alíquota mundial, porque o Brasil agora fez acordo com a Comunidade Europeia, está entrando na OCDE, e as nossas empresas têm que ter o mesmo nível de imposto para poder competir lá fora. Então, o imposto de renda no Brasil é muito alto para pessoa jurídica. Ele vai reduzir para 20%, para ficar igual a uma média mundial, mas vai aumentar a distribuição de lucros e dividendos, coisa que o Brasil não tem. Sim. Então, hoje, como é que é, gente? A empresa apura lucro, paga 35%, é muito alto. Vai cair para 20%. Mas hoje, quando o proprietário da empresa tira a sua parte, leva embora, ele não paga nada. A distribuição não é pago. Vai ter taxação, que é lucros e dividendos, como em qualquer país do mundo.
O governo está dizendo que a somatória desse imposto novo vai ficar exatamente a mesma coisa, né? De forma que não haja perda. E é um incentivo para que você invista. Nós vamos ter que fazer os cálculos para saber se vai ser dessa forma mesmo. Mas a intenção me parece positiva. Resumo da ópera, é bom ficar de olho porque o que é ruim pode piorar. Pode piorar, tem que ficar de olho, porque o Estado brasileiro, isso não é culpa do Bolsonaro, nem culpa do Paulo Guedes, o Estado brasileiro toda vez... Isso é histórico. É histórico, toda vez que ele faz uma modificação, ele no escurinho do cinema, ele vai ali e tenta aumentar um pouquinho. Então a gente tem que ficar atento a que alíquota será com essa modificação. Agora, a questão... Elcio, não, eu vou aqui só para te sinalizar, nós estamos caminhando para o final da entrevista. Aqui a gente tem uma série de participações, mas eu queria que você fizesse as suas considerações. Tá? Eu sei que o assunto se estenderia aqui pelo dia inteiro. O deputado tem um assunto interessante, que ele Perfeito. ficou relator de uma questão que é da PEC 24, se não me engano, que ela muda a questão do teto de gastos das universidades. Ah, sim. Isso é interessante porque abre uma possibilidade diferente das universidades brasileiras, por exemplo, captar recursos da iniciativa privada. É um projeto de autoria da deputada Luísa Canziani, que é a deputada mais nova que acabou de ser eleita agora, tem 21, 22 anos, somente 22 anos. E ela me procurou, o pai dela foi ex-deputado também, e os dois me procuraram, falaram, Eduardo, você diz que você aprova tudo aí, e você... Tá com a fama boa lá. Eu tô com a fama boa nisso aí. E aí para mim foi muito honroso, eu assumi a relatoria, o relatório está pronto para ser votado já na primeira reunião, e é justamente isso. Hoje a universidade pode pegar doações, só que ela está limitada ao teto de gastos, ou seja, se ela pega o dinheiro de uma doação, ou se ela vai pegar o dinheiro público, é o mesmo, ou seja, não tem incentivo nenhum fazer isso. Esse projeto que eu estou relatando, já dei parecer positivo, ele permite que tudo que ela conseguir a mais não entra no teto. Com isso ela não perde o dinheiro público que ela recebe do orçamento. Isso possibilita, de repente, investimento, garante investimentos na universidade, possibilita novos investimentos, pesquisa, Sim. que a universidade hoje é responsável por grande parte das pesquisas brasileiras. Exatamente. Né? Hoje o que acontece? Como tudo que ela está recebendo é insuficiente, ela já está no teto, tudo que ela recebe doação, ela tem que devolver o que ela recebe do orçamento dela para o governo federal, proporcionalmente. Ou seja, não consegue fazer nada mais do que ela não consegue investir nada mais do que ela já tem. Com esse projeto, tudo que for dinheiro de fora, que não vier do orçamento público dos impostos, não entra no teto, e ela tem liberdade para fazer todas essas parcerias. Deputado, o senhor vive o ambiente de Brasília toda semana, e é interessante a gente ter essa visão quando o senhor volta para casa. Os outros parlamentares, outros deputados também têm essa visão. Como é que está repercutindo em Brasília a questão da indicação do filho do presidente para embaixador? Olha, uma curiosidade. Uma polêmica desnecessária, eu vi até seu comentário agora há pouco, porque é o seguinte, o presidente, primeiro vamos botar a bola no chão aqui. O presidente pode indicar quem ele quiser? Pode. É nepotismo? Não, não é. A legislação permite que ele indique cargos desse natureza, ministros, não existe nepotismo para parentes, ou seja, ele pode, a lei permite que ele faça. O fato dele poder, a pergunta é, ele deve? Eu acho que não. Por quê? Você comentou e eu concordo, o cargo de embaixador é um cargo que demanda uma especialidade enorme. Eles estudam muitos anos. 30 anos eles têm que dominar várias línguas. Eles têm um preparo para a estratégia, porque eles vão ser confrontados com outros embaixadores que são craques no mundo. E eu não acredito que... eu não me sinto qualificado para isso. Né? Nenhum deputado, a grande maioria não se sente qualificado. Nós somos treinados para um outro perfil, de interpretar a voz das ruas e tentar transformar em leis. O embaixador tem um outro papel, ele representa o Estado brasileiro, ele representa o partido. Então, eu acredito que o presidente pode nomear o filho dele, pode. Eu acho que não deve, né? Porque ele vai ser confrontado com gente muito preparada em outras áreas e o Brasil, justamente na posição mais importante, que é a embaixada nos Estados Unidos. E mais do que isso, vai trazer um desgaste para o Eduardo. Eu conheço o Eduardo, me dou bem com ele. Vai trazer um desgaste para o Eduardo, desnecessário, um desgaste para o governo, desnecessário, porque mesmo depois de tomado posse, qualquer falha dele, falha de língua, falha de interpretação, ou qualquer coisa que o Brasil... desgaste pessoal. Vai ser um desgaste pessoal para o presidente desnecessário. Você tem embaixadores muito preparados aí, e, na minha opinião, alinhados ideologicamente com o presidente, e não há necessidade desse desgaste. Então, o senhor indicaria uma filha para um cargo, por exemplo, como esse? O senhor de tem forma 3 nenhuma. meninas. Eu gosto das minhas filhas, eu nunca colocaria minhas filhas. Primeiro, que eu tenho muita responsabilidade pela delegação que a população me deu, e mais do que isso, eu gosto demais das minhas filhas para colocá-las no desgaste deles, de forma que elas vão receber críticas toda semana, tá certo? Impedindo ela fazer o seu trabalho. Ou seja, além de tudo, é uma medida inócua, ineficiente para o governo.
Outra questão quente em Brasília, é bom ouvir ter essa visão. Papo para cafezinho não vai faltar essa semana. Nossa, né? Acho que vai faltar café. Vai faltar café, não tem a menor É a questão envolvendo o ministro Sérgio Moro, com essas conversas pelo Telegraph e essa questão dele interferir diretamente numa investigação de processo. Como é que o senhor analisa isso? O que o senhor está ouvindo lá? A situação do ministro é estável, não é estável? Não, é estável. Mas a participação dele no processo, como Olha, eu sou engenheiro, essa parte constitucional e processual, eu confidenciei a você que eu não sou especialista. Então, na verdade, eu ouço muitas pessoas que são da área, né? Não me parece que nada que o ministro Moro tenha falado... Vamos lá, primeiro saber se é verdade todas esses vazamentos. Segundo, que me parece foi criminoso, ou seja, você não pode entrar na conta de alguém sem autorização judicial e pegar. Então, isso foi criminoso, na minha opinião, ilegal, né? E vamos analisar, a hipótese, se for mentiroso, nós estamos perdendo tempo aqui. Vamos imaginar que seja verdadeiro. Não me parece até agora que nada do que ele tenha feito comprometeu as decisões e a condenação, vou falar o caso mais claro, do Lula, tá certo? Ou seja, principalmente porque foi referendado no tribunal, nos tribunais regionais, depois no STF, depois, ou seja, passou por N juízes para referendar. Agora, me parece que talvez demandasse um pouco mais de cuidado, né, nas conversas entre as partes, porque, dado que ele, na verdade, o Moro, ele, na verdade, teve um papel muito importante de combate ao crime e tudo mais, era natural que esse pessoal não fosse deixar barato, né? Esse pessoal ia fazer de tudo. Esses hackers não foram do Brasil, isso é coisa de espionagem internacional que veio de fora, é gente muito poderosa que está tentando desgastar a Operação Lava Jato e desgastar o ministro Moro, dado tudo que ele fez para enfrentar no combate à corrupção. Isso denota que, na verdade, talvez tivesse que ter um pouco mais de cuidado. A ponto de anular, eu acho que não, acho que está longe disso, mesmo porque, como disse, até agora o que a gente viu foi um ato criminoso de interceptação de mensagens privadas. Até coisa pessoal, né? Você não pode entrar na vida da pessoa e ficar divulgando coisas pessoais. Muitas das conversas divulgadas não tem relevância nenhuma, ou seja, foi maldoso mesmo no sentido de desgastar o ministro Moro, e não é pelas suas falhas, fizeram isso pelos seus méritos, pelo fato de ter enfrentado a corrupção. Essa questão só coloca o ministro num desgaste. Sim. E o pacote, aquela mudança aquele projeto que ele mandou para a Câmara, então ficou para as calendas, porque já não tinha força e o apoio do governo efetivo. Agora, com esse desgaste, então... O Bolsonaro nunca se empenhou de forma a apoiar o projeto do Moro de uma forma muito enfática. O governo apoiou, só que não, né? Porque com o caso do Flávio Bolsonaro, né, vamos lembrar, o Flávio Bolsonaro, o caso dele, tendo razão ou não, foi de um vazamento do COAF, né, que, diga-se passagem, uma ilegalidade, não poderia ter acontecido. Então, o Bolsonaro também se colocou um pé atrás, eu tenho a impressão que colocou um pé atrás e falou, opa, peraí, o que está acontecendo, né? Ele também foi atingido por esses vazamentos. É importante dizer, gente, a investigação, na minha opinião, pode fazer tudo. O que você não pode é vazar antes da hora, porque vazar antes da hora até é ruim para a apuração, porque os próprios criminosos se antecipam a isso, eliminam provas e tudo mais. Então, todo vazamento, ele tem que ser visto com ressalvas. Agora, posso fazer o papel de advogado do diabo? Questão, o senhor falou de vazamentos que prejudicam a investigação, mas tem aquela famosa gravação da Dilma conversando com o ex-presidente Lula, o caso do Bessias, né? O Bessias está levando o papel, aquilo também foi um vazamento. Sim, mas é diferente. Ali era um vazamento que tinha autorização judicial para fazer, né? Você tem um vazamento errado, o vazamento equivocado, mas ele não alterou a decisão judicial. E tinha uma decisão judicial para a gravação, diferentemente do Moro, que não tinha nenhuma autorização judicial para a gravação dos seus. Então tem uma diferença. Um tem vazamento legal. Não vazamento, a captura... Nós estamos falando do vazamento específico. Não, eu sou contra todo qualquer vazamento. A gravação que foi feita da presidente Dilma com o ex-presidente Lula, na realidade, ela já tinha expirado, mas foi feito, mas eu estou falando do vazamento, não da gravação. Vamos lembrar, aquilo não foi um vazamento. Aquilo, o juiz tinha autorizado, todas as gravações, não tinha o segredo de justiça. Um jornalista foi no processo e pegou aquilo.
Não foi o vazamento para o jornalista. Agora vamos lá. Durante o processo do Lava Jato tiveram vários vazamentos. Sim. Isso eu acho que é equivocado. Durante o processo de investigação sigilosa, você vazar a investigação. Isso não. No caso específico dessa conversa, não. Isso não estava no processo e o juiz Moro tinha decretado, não tinha segredo de justiça. Então, o que aconteceu? O jornalista foi lá e descobriu que estava ali. Então, não houve ilegalidade no meu entendimento. Perfeito. Infelizmente, nós gostaríamos de perpetuar essa conversa aqui por tantos assuntos que existem, tantos cafés que podem gerar os assuntos aqui envolvidos. Vai faltar café. Nem fale. Mas, deputado, eu agradeço a sua participação aqui no Abre Aspas, e da redação veio aqui numa coletânea das participações aqui, que eu vou citar os nomes a vocês, uma mensagem aí do que o senhor considera importante transmitir, claro, para os seus eleitores dessa região aqui, sobre sua participação, que tem sido tão atuante e eficaz lá na Câmara. Glauco, primeiro é defender os pontos que eu assumi compromisso com a população, ou seja, das reformas, defender a região. E segundo, na verdade a gente fala pouco, que é trazer recursos para cá. Eu já enviei mais de 60 milhões de recursos para todas as cidades do Vale. Lá outro dia uma prefeita falou, eu sou o único, parece que foi o único deputado na história que enviou recursos para todas as cidades do Vale. E qualquer partido, até eu tenho uma prefeita que era do PT, passou um zap para mim, eu nem sabia, chegou lá, as vans de recursos que eu consegui para ela. Eu nem fico prestando atenção. Então, eu cumpro esses dois papéis, que é defender as leis, votar como eu acho corretamente em relação ao meu eleitor, mas também defender a nossa região, trazer recursos para cá, porque é uma obrigação dos deputados. Eu agradeço muito, demais mesmo a sua participação, e faço aqui menção à sua participação também, o Hamilton Nélio, o Paulinho da Jose, o Roberto Pereira, a Regina Andrade, o João Ribeiro, a Heloísa Oliveira, a Marina Candian. E lembrando a todos vocês, por favor, ponham aí o bairro ou a cidade de onde vocês falam, que é o nosso maior prazer aqui poder falar isso. Muito obrigado, deputado.